Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês tronco de cône circular de bases paralelas. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist de Geometria Espacial aí do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vem na escola, até mesmo para concurso nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui, beleza? Então, gente, o que acontece? Se você vai acompanhando os vídeos aí do canal, né, da playlist de Geometria Espacial, né, na videoaula passada nós abordamos o cône circular. Então agora meio que nós vamos retomar um pouco das fórmulas disso lá e acrescentar mais algumas para estudar então o tronco de cône. O estudo do tronco, gente, é semelhante ao que foi feito no caso da pirâmide, onde em uma videoaula nós falamos da pirâmide e na outra do tronco de pirâmide. Então se você analisar bem as videoaulas, o par, né, pirâmide, tronco de pirâmide e cône, tronco de cône, você vai ver uma semelhança muito grande, né, um padrão aí nas fórmulas, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o que a gente chama de cône oblíquo. Vamos considerar aqui, ó, de V, um cône de vértice V e base centrada aqui em O. A circunferência com centro O. Então, o que acontece, né? Nós vimos que o cône é a união de todos esses segmentos de reta que vêm de V e passam aqui nessa circunferência. Então nós vamos fazer agora um corte por meio de um plano, uma seção plana, paralela a essa base de baixo. Esse corte ele vai determinar aqui uma circunferência aqui em cima. Se a gente retirar esse cône aqui, que eu até deixei ele tracejado, né, eu vou ficar com o que a gente chama de tronco de cône. Neste caso aqui, que é o caso oblíquo, o eixo aqui não necessariamente ele não vai ser perpendicular ao plano da base, certo? Esse caso aqui a gente coloca como um caso geral. De modo geral, é meio difícil trabalhar aqui. A gente costuma trabalhar o quê? O tronco de cône circular reto. No tronco de cône circular reto, nós temos o seguinte. O eixo O', ele é perpendicular ao plano da base. Então aqui vai ter um ângulozinho de 90 graus, tá certo? Isso aí vai facilitar tudo. Vai aparecer o teorema de Pitágoras aqui dentro, em diversas fórmulas, né? Então é muito importante que nós entendamos bem, né, esse desenho aqui, suas consequências, tá certo? Então aqui eu tenho, eu coloquei ele completo porque nós vamos perceber que estudar o tronco, na verdade, eu diria que 50% do problema é estudar o cône completo. É meio como se a gente fosse completar o cône. Você vai entender na hora dos exemplos. Então, gente, quando você olha para essa coisa aqui, se eu pegar uma seção aqui, por exemplo, para esse desenho, né, se eu pegar uma seção aqui contendo o eixo VO, ela vai determinar aqui um triângulo isósceles, tá certo? Que seria o triângulo assim, né? Vou dar aqui alguns pontos, né? C, A, B. Então, o triângulo VCA. Esse triângulo, ele vai ser isósceles para esse lado aqui, igual a esse, né? Aqui eu vou ter aqui a base, só que esse triângulo isósceles ele pode ser dividido em dois triângulos retângulos, que é esse aqui, ó, o VOA. Então, vamos desenhá-lo aqui para você entender onde é que eu estou querendo chegar. Se você souber esse desenho aqui, entender direitinho, você vai entender uma porção de fórmulas importantes. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, determinado por essa seção plana, e vou desenhá-lo aqui. Então, vou transferir aqui os elementos, ó. Aqui é o vértice V, aqui é a O', o centro, né? Aqui vai ser O, aqui vai ser A e aqui vai ser B. Então, aqui, ó, marcando aqui eu tenho um raio, né? Ficou um pouco subido, mas vocês relevem aí, viu? Esse pedacinho aqui está aqui. Aqui vai ser o raio da circunferência maior. Então aqui eu tenho um raio da base, que a gente chama de base menor, aqui o raio da base maior. Então eu tenho esse triângulo aqui. Tá certo? E aqui dentro dele eu tenho mais outro. Então eu vou anotar aqui os dados. Ó. Aqui é o raio, a distância de O até A é Rzão, R maiúsculo, a distância de O' até B é Rzinho. Então até aí tudo bem, não é tão difícil assim, né? Se a gente considerar esse conezinho de cima aqui, a gente pode chamar aqui de Gzinho, é a geratriz desse cone menor aqui, tá certo? O cone de vértice V e centro da circunferência O', certo? Aqui eu vou chamar de Hzinho, que vai ser a altura de quem? Deste conezinho, essa distância de V até O'. Agora, considerando o tronco, eu vou ter a geratriz do tronco, G de T. Vou ter aqui a altura do tronco, tá certo? Então eu tenho esses elementos aqui que são importantes para o tronco, tá certo? Estão todos aqui nessa figura, só que aqui a gente está vendo uma planificação, bem com planificação. Beleza, aí você vai falar, professor, é só isso que a gente tem? Olha, claro que, se eu considerar o triângulo maior aqui, eu vou poder ter uma altura maior, que é a altura do cône todo. Então vou passar aqui, ó. A altura maior, chama de Hzão. E também aqui, ó, essa hipotenusa toda desse triângulo retângulo, vou botar um ângulozinho aqui, ó, ela vai ser quem?
Gzão. Vou chamar de geratriz do cone maior, do cone associado, né? Maior. Gzão. Certo? Esse tamanho aqui vai ser isso. Agora, aí tem um triângulo aqui que normalmente a gente esquece dele, que é esse aqui, ó. Se eu descer aqui uma perpendicular de B em relação a OA, aqui, esse segmento, ó, eu vou ter o seguinte. Esta altura aqui, ó, do tronco, ela pode ser transportada para esse cateto aqui, desse triângulo retângulo. E esse pedacinho aqui vai valer quanto? Ó, se o todo vale R e aqui vale Rzinho, aqui vale Rzão menos Rzinho. Pronto. Tá aí o desenho base para todas as fórmulas. Tá certo? Então, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente já colocou algumas dessas proporções aqui para outro sólido. Tá certo? Eu vou deixar aí no ar qual é. Se você viu a videoaula, você vai se lembrar delas. Que é o seguinte. Olhando para esses triângulos aqui, todos eles são semelhantes. Por quê? Esses ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse são correspondentes. Esse ângulo do triângulo maior é correspondente com esse do pequeno. Aqui eu tenho um ângulo reto, esse aqui também é correspondente em todos eles. Certo? Porque aqui são retas paralelas. Então, eu tenho aqui várias semelhanças. Por exemplo, eu poderia começar pensando assim, ó. Se eu pegar o raiozão, dividir pelo raiozinho, esse raio maior pelo raio menor, por exemplo, isso aqui vai ser igual à altura maior sobre a altura menor. A ideia lá da proporção, equivalentes, né? Você divide os equivalentes, você vai ter um mesmo resultado, um mesmo valor. Que ocorre mesmo com a geratriz, ó. Então, considerando aqui esse triângulo aqui, se eu dividir Rzão por Rzinho, vai ser a mesma coisa que eu dividir Gzão por Gzinho. Tá certo? Até aí, eu só mexi com esses dois triângulos aqui, esse de cima e esse aqui. Mas também uma outra proporção que é interessante, ó. Rzão sobre Rzinho, quer dizer, esse raio maior aqui sobre o raio menor, eu posso usar esse triângulo aqui de dentro agora. Tá certo? Vai ser quem? Por exemplo, uma relação que você poderia achar, Rzão sobre Rzinho, poderia ser, por exemplo, Hzão, ou Rzão sobre Rzinho, não, desculpa, gente. Deixa eu fazer aqui direito, ó. Se eu pegar aqui, ó, agora eu estou querendo considerar o menor, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, R menos R sobre Rzinho, melhor assim, vai ser igual a quem? Aí eu posso escolher o quê? Olhar, como eu estou olhando para esses dois triângulos aqui, eu escolhi esse cara aqui sobre esse, então eu poderia, por exemplo, fazer quem? Esta altura aqui, H de T sobre H. Então, assim, as proporções que você viu aqui, beleza, serve. Eu só estou escrevendo aqui algumas, só para, digamos assim, plantar uma sementinha no que é possível aqui dentro. Tem outras tantas, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque são muitas mesmo. Certo? É só para dar alguns exemplos. Claro que aí surgem algumas importantes, agora eu tenho certeza que você vai lembrar da videoaula, que é relacionando dimensões, né? Tipo, uma dimensão com duas dimensões. Por exemplo, se eu dividir aqui, ó, a área da base maior sobre a área da base menor, por exemplo, e eu considerar esse cara aqui, eu vou ter o seguinte, ó, área dessa base maior aqui, área dessa base menor aqui. Então eu dividi uma pela outra. É a mesma coisa que eu pegar R sobre R ao quadrado. Podia ser qualquer um desses representantes aqui, o H sobre H ou G sobre G, já que eles são iguais, né? E também serve para volume, ou seja, o volume da base maior sobre o volume da base menor, ou seja, o volume associado a essa pirâmide maior aqui sobre o volume associado a menor vai ser o quê? Rzão sobre Rzinho ao quadrado. Tá certo? Então você tem estas relações aí. Ah, quadrado não, desculpe, agora é cubo, 3 dimensões, cubo. Isso aí tem tudo a ver com a dimensão. Ó. Quadrado porque aqui é a área e cubo porque aqui é volume. Tá certo? Então essas proporções aqui são algumas das que a gente pode estar deduzindo. Tá certo? Pode estar precisando aí nas questões. Agora é o seguinte. Eu coloquei aqui Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque, olha bem, eu tenho aqui quantos triângulos retângulos? Eu tenho 1, 2, 3. Pelo menos 3. Pode estar vendo outro aí. Eu não cheguei a olhar mais nenhum. Mas pode ter outros aí. Olha só. Se eu considerar o triângulo maior, ó, esse aqui, ó, Gzão, aí eu vou ter essa relação aqui, ó, Gzão ao quadrado, vai ser quem? Vai ser Hzão ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Se eu considerar o menor, Gzinho ao quadrado, vai ser o quê? Hzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Então essas duas aqui são muito semelhantes. Esta aqui agora muda um pouco para esse triângulo aqui, porque eu vou ter G de T
Ou seja, a geratriz do tronco ao quadrado vai ser quem? A altura do tronco ao quadrado mais, agora aqui muda um pouquinho, é R menos R. Por isso que essa proporção aqui, às vezes eu dou enganchado, porque né, não é uma letra só, são duas, né? Então, aqui, ao quadrado. Né? Então, eu vou ter Pitágoras, eu posso aplicar nesses três triângulos para achar algumas das medidas. Às vezes eu tenho a geratriz do tronco e a altura do tronco, e quero esse pedacinho aqui. Também, tranquilo, dá de boa para você achar, tá certo? Então, com isso aqui, eu tenho terminado a relação de Pitágoras para esse caso. Aí vem aquela pergunta, professor, tá, você falou de área, falou de volume, mas como é que calcular? Como é que calcula volume? Como é que você fala as proporções antes das formas? É porque isso aí foi feito em outra videoaula semelhante. Então, da mesma forma, você pode também estabelecer esses resultados. Né? Então, assim, o que seria, por exemplo, a área lateral, né, do tronco? Olha, aí eu coloquei uma anotação aqui que é o seguinte, ó, a área lateral do tronco pode ser A mais do tronco e menos, botar assim. O que é esse primeiro AL mais? É o seguinte, esse aqui vai ser uma área a mais. Imagine que eu pegue esse cone todo e corte ele aqui, calcule a área lateral dele. Só que está passando o quê? Esse conezinho de cima. Então eu tiro ele, ó. Então vai ser o todo menos esse. Por isso que a gente precisa dessas proporções, Hzinho aqui que está em cima, embora às vezes ele só dá o desenho de baixo, só está considerando o tronco, mas a gente precisa completar o desenho. Esse é o problema das questões. Claro, aí você fala, professor, eu não gosto de área, fórmula assim, eu gosto da fórmula terminada. Olha, qual é a área lateral do cone? Videoaula passada. Π, o raio vezes a geratriz, né? Só que aqui eu tenho dois cones. Vai ser π Rzão Gzão do primeiro, o todo, menos π Rzinho Gzinho. Como o π aqui você pode pôr em evidência, você pode botar aqui um parêntese, ó. Você precisa decorar essa? Olha, vai por mim. Estuda bem cone. E quando você vem para tronco, você vem até aqui. Certo? Subtração de fórmulas. Beleza? Aí, beleza. Então aqui está a fórmula. Eu tenho também a área. Aí a área total, isso aí não é bem tranquilo, né? Porque você vai ter a área da base maior, essa de baixo, a área da base menor, mais a área lateral que você achou em cima. Não vou nem escrever fórmula para isso aqui, gente. É só somar, quer dizer, você vai calcular isso aqui, cada uma separadamente, né? E vai somar elas. E aí você tem o volume. No caso do volume, também é a mesma ideia. Vai ser o volume total menos o volume que você vai desconsiderar. Ou seja, o volume todo aqui, menos esse chapéuzinho aqui, fica só a parte de baixo. Ah, professor, eu quero a fórmula final. Olha, qual é a fórmula do volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura, né? Só que, no caso aqui, esse aqui é do maior. Como esse 1/3 repete para todo mundo, ó, você vai subtrair a área da base menor vezes a altura. Pô, mas a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado, h. Rzão aqui, hzão. Aqui πrzinho ao quadrado, hzinho. Certo? 1/3 isso. Precisa decorar essa parte aqui? Não muito, gente. É só isso aqui, ó. Volume a gente já sabe que num sólido desses com ponta, né? Eu falei de pirâmide, no caso agora o cone, é sempre dividido por 3. Tá certo? Então, presta atenção nisso aí. Então aqui eu tenho as fórmulas que eu preciso para resolver, por exemplo, esses dois exemplos aqui. E eu diria que todos os outros, assim, a grande maioria, né, dos problemas que caem, ela não tem uma complexidade assim tão gigantesca. Claro que sempre vai ter aquele problema difícil de Olimpíada, mas nosso objetivo aqui é nos ater mais ao que? Enem, vestibulares, concursos e também para a escola. De modo geral, para a Olimpíada você tem que estudar um pouco mais, tem que estudar bastante, na verdade, muito mais. Mas assim, para esses casos citados aí, né, essas provas seletivas citadas, eu acho que está de boa. Olha só, primeiro exemplo. Então, gente, ó, uma seção transversal de um cone de altura 6 cm tem área igual a 5 cm quadrados e dista 3 cm do vértice. Calcule o volume do tronco de cone assim obtido. Então, no nosso desenho aqui, né, nós temos a seguinte situação. Ele fala do cone, fala da seção, né? Então, vamos desenhar aqui já os dois. Ele fala o seguinte, cone de altura 6 cm. Então vamos colocar aqui os dados que nós temos, ó, 6 centímetros. Certo? É a altura dele. Ele fala que foi determinada, né, uma seção, né, a seção transversal, né,
com 5 centímetros ao quadrado de área, quer dizer, 5 centímetros quadrados de área. Então, nós temos que essa áreazinha aqui, ó, 5 centímetros quadrados, tá certo? E outra informação, ela dista o quê? 3 centímetros do vértice. Então, Hzinho aqui, ó, é 3 centímetros. Então, nos foi dado o que aqui? Nos foi dado Hzão igual a 6 centímetros, nos foi dado Hzinho igual a 3 centímetros, e nos foi dado o que? A área da base menor igual a 5 centímetros quadrados. Então, nós já temos esses dados aqui. O que, que nós queremos? Queremos calcular o volume. Eu desenhei esse cara assim, né, meio retificado. Ele poderia ficar de um jeito? Poderia. No enunciado, nada me foi dito que ele era reto. Meio que, como pelo meu desenho, dá a entender isso. Não, mas ele poderia ser assim também, ó. Só que aí meio que você pode desenhar ele reto, não tem problema nenhum. Agora, cuidado com inferências erradas. Então, aqui eu teria 6 centímetros, tá certo? Essa distância aqui. E esse tamanhozinho aqui, ó, 3 centímetros. Essa área aqui continuaria sendo 5 centímetros quadrados. Então, assim, eu poderia ter mais de um desenho nessa questão. Não tem problema nenhum. Ele não falou que o cone era reto. Inclusive, para calcular volume, é uma observação que eu até falei que algumas fórmulas, né? Não sei se eu falei nessa videoaula, mas eu acredito que sim. No início aí, que algumas fórmulas daqui servem aqui. Qual é? Essa aqui, ó. Que é 1/3 da área da base vezes a altura. Essa fórmula aqui a gente pode usar para volume. Então, por isso que eu gosto de fazer sempre um primeiro caso, onde ele é um cone qualquer, para mostrar normalmente alguma coisa que se estende para todos os casos, alguma das fórmulas, alguma coisa do tipo. Então, gente, olha, o volume, a gente sabe que ele pode ser feito como V menos, V mais, menos V menos. Ou seja, o volume do todo menos o volume dessa partezinha. Eu vou ter só o volume do tronco, que é a parte de baixo. O problema é o seguinte, vamos escrever aqui a fórmula, né? Volume é 1/3 da área da base maior vezes a altura maior, menos a área da base menor vezes a altura menor. O problema é que eu não tenho aqui o quê? Vamos ver o que a gente já tem. Temos a área da base menor, temos a altura menor, temos a altura maior, só falta a área da base maior. O que a gente pode usar de relação? A gente pode usar a relação que transforma de dimensão de 1 para o quê? 2, que é a área. Né? Então, nós sabemos o quê? Que a área da base maior sobre a área da base menor é o quê? É, por exemplo, no caso, Hzão sobre Hzinho ao quadrado. E você fala, professor, mas não tem essa fórmula aqui, não? Tem com R. Serve também? Serve, porque, ó, se esse cara aqui, gente, é igual a esse, então aqui dentro eu posso botar qualquer um desses três. Olha que beleza. Então, nós temos aqui, substituindo, o seguinte. Vou fazer a conta aqui dentro, que aí eu já jogo a resposta ali. Então, ó, área da base maior, que é o que eu quero, sobre área da base menor deu quanto? 5. A altura maior é quanto? 6. A altura menor é quanto? 3. Então, elevando ao quadrado, aqui vai dar quanto? 6 por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, então a área da base maior, se você fizer aí quiser, pode expandir as continhas, é 20 centímetros quadrados. Agora é só jogar na fórmula, ó. Vai ser 1/3 de, em área da base maior, 20 vezes a altura maior, que é 6, menos 5, que é a área da base menor, vezes 3. Aí eu posso cortar logo esse 3 aqui com esse 6 e com esse 3, então vai ficar o quê? 20 vezes 2 menos 5 vezes 1. 20 vezes 2, 40, menos 5, 35 centímetros, o quê? Cúbicos, é o volume, né? Então tá aí, não é uma questão muito difícil, mas foi só para ressaltar que a gente até costuma fazer muitas vezes o desenho assim, quando na verdade a questão está pedindo assim. Onde é que isso impactaria? Numa prova aberta de um concurso. Então, se você tiver uma prova aberta aí num concurso, aí, num vestibular, uma segunda fase, alguma coisa que cobra alguma coisa aberta, se você fizer esse desenho aqui e poder ser esse desenho mais geral, talvez lá possa, né, ser alguma interpretação, aí você perdeu algum pontinho. Então, entenda bem onde é que você está, quais formas dessas que eu deduzi aqui valem para ambos os casos. Essas proporções todas valem, gente. Só que o problema é quando você joga para os elementos finais, tipo aqui, ó. Aí já não funciona muito bem. Essa ideia aqui de área lateral total menos o que você vai retirar serve para qualquer caso. Inclusive esse aqui. Se você soubesse calcular essa área lateral toda e depois calcular essa aqui e remover, você teria a área lateral. O problema é esse lado de cada igualdade, que é o caso onde nós temos um reto, né?
um cone reto, que valem o que? As propriedades de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, a fórmula, essa fórmula aqui, ela vale, né, no caso de volume, né, fica aí a observação, vale nos dois casos, certo? Então, vamos agora para a segunda parte. Ó. Essa questão aqui é muito interessante, essa, presta muita atenção nela. Tá certo? Tá. Vou apagar aqui. Às vezes eu faço a questão um pouco rápido, veja o vídeo de novo, às vezes a pessoa, você, aquela parte, volta, se você... Bota nos comentários também, né, se tiver alguma parte mais obscura, você não entendeu direito. Só para... Seja um tronco de cone cujo raio da base maior é 9 centímetros, o raio da base menor é 3 centímetros e sua geratriz média é 10 centímetros. Determine o volume e a área total do tronco. É uma questão bem grande. Vamos prestar bastante atenção nela, tá certo? Então, gente, o que acontece? Aqui, o que eu aconselho quando ele falar do tronco direto, porque ali foi uma seção de um cone, né? Então a gente desenha o cone. Desenha o tronco deixando espaço para completá-lo para um cone. Como assim, professor? Esse espacinho de cima. Por quê? Porque as fórmulas, às vezes, precisam dessa altura menor que fica fora do tronco, né? Então você deixa um espacinho aqui. Você faz ele embaixo, verifica onde é que é a questão, o topo, né, do espaço que você tem para resolver e faz para você poder completar. Beleza, gente. O que ele nos diz? Quais são as informações? Ó, ele nos dá esses dois raios aqui. Tá certo? Opa, na verdade eles ficam um em cima do outro, né? Olha eu fazendo um desenho estranho aqui. Pronto, então aqui é 3 centímetros. Eu vou até marcar aqui dentro, porque se eu precisar completar, né? Então, ó, aqui vale 3 centímetros e esse todo aqui vale 9 centímetros, tá certo? E ele fala que a geratriz do tronco é 10. Então essas são as informações que ele me dá, que é o que eu vou utilizar inicialmente na questão. O problema aqui é calcular, inicialmente vamos pensar no volume, depois a gente pensa na área total. Olha, para calcular o volume, gente, como é que a gente faz? A gente pega o volume total e subtrai desse. Então a gente poderia aqui fazer o seguinte, completar esse cone. Aí você falou, professor, eu vi num livro que eu tenho uma fórmula direta para o tronco de cone. Tem. Eu não vou explicar ela aqui, eu vou explicar por quê. Porque é uma fórmula que ela não se parece com nenhuma outra, ou seja, não tem um padrão. Aí eu prefiro essa ideia de subtração mesmo. Até porque como vai ter área total aqui, você vai meio que precisar. Tá certo? Mas há outras fórmulas já mais diretas, né? Você vai ver que tem uma que você tem o raiozão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, ou Hzinho, não sei. É uma fórmula muito grande. Eu consegui resolver essas questões só por esses padrões aqui, essa primeira parte aqui, ó, das fórmulas, ó. E usando, claro, geometria plana, né? Então vamos lá. Para calcular o volume, o que eu preciso? Ó, volume é quem? V mais menos V menos. Mas V mais é quem? É 1/3 da área da base vezes a altura maior menos 1/3 da área da base menor vezes a altura menor. Então base maior, altura maior, tal. Ocorre que essas áreas das bases aqui é moleza calcular, porque são círculos, pi r ao quadrado. O problema é, eu preciso das alturas. Aí vamos completar aqui o seguinte, ó. Não precisa completar o cone, não. Se quiser, você só faz isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, certo? Pronto, facilitou, né, a sua vida. Então, gente, o que acontece? O que a gente poderia usar aí inicialmente? Olha, lembra desse desenho aqui? Eu vou extrair esse triângulo aqui para fora para você enxergar melhor. Não gosto de embolar muito a figura, não. Então aqui você tem 3. O desenho não ficou dos melhores, tá certo? Aqui tudo você tem 9, então aqui vale quanto esse pedacinho? Eu vou até subir. Não, deixa assim. Né? O desenho ficou ruim, né? Que aqui 3 está maior que 6, mas tudo bem. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 10. Então eu poderia achar quem? A altura do tronco. E achando a altura do tronco, ó, eu vou ter esse cara aqui e esse. Ó. Como esse triângulo aqui ele é retângulo, eu uso Pitágoras e acho o restante aqui se eu precisar da geratriz, por exemplo. Talvez eu não vou nem precisar dela nessa primeira parte. Mas observe que eu vou conseguir obter todos esses partes aqui. Rapidinho, ó. Então, usando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho o seguinte. Ó. A altura do tronco ao quadrado mais 6 ao quadrado, nesse triângulo aqui, ó, é o quê? 10 ao quadrado. Então aqui eu vou ter que a altura do tronco ao quadrado vai ser o quê? Aqui vai dar 100 menos 36, vai dar 64.
Tá certo? Passando 36 pontos menos, então a altura do tronco vai dar o quê? 8 centímetros. Vou anotar aqui a altura do tronco 8 centímetros. Por quê que eu vou anotar? Porque assim, talvez eu precise para o próximo e eu preciso apagar aqui e não esquecer, tá certo? Então, achamos esse primeiro aí, altura do tronco 8 centímetros. Então aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 8. O que ocorre agora, gente? Eu preciso desta parte aqui. Essa outra altura aqui, que é Hzinho, ó. Então, como é que eu calcularia Hzinho? Eu poderia jogar, por exemplo, alguma proporção, né? Já que esse triângulo aqui é proporcional a esse, ó, eu sei o quê? Que Hzão, ou Hzinho sobre HT, H de T, é proporcional a quem? Por exemplo, Rzinho sobre Rzão menos Rzinho, que é o 6, né? É o raio maior menos o raio menor. Então, substituindo aqui, ó, escrever a fórmula, estava com dificuldade, né, de enxergar as coisas, ou de memorizar, a gente vai escrever na fórmula. Né? É sempre bom escrever. Mesmo que você vá olhando, você olha para cá, não, peraí, a fórmula, eu acho que eu escrevi ela aqui e tal. Ou até invertida, né? Aqui eu coloquei assim, né? Mas perceba, ó, aqui, os dois foram invertidos aqui, então não tem problema nenhum, né? Ou seja, se você meio que está na lógica certa da proporção, não precisa copiar a mesma fórmula que está aqui. Você vê que está invertido aqui, mas vai dar a minha resposta. Então, ó, H sobre 8 é Rzinho 3 sobre 9 menos 3, 6. Fazendo essa conta aqui, ó, 3 sobre 6 dá meio. Quando eu multiplicar por 8, eu vou dividir por 2. Ó, 8 vezes meio vai dar o quê? 4. Então, a altura do cone menor é 4 centímetros. Tá certo? Então, agora eu posso voltar ali em cima, ó, e calcular esses volumes aqui. Então, ó, V vai ser V mais, quer dizer, vamos logo, né? O que interessa, vamos substituir. Vai ser 1/3 de π vezes quanto? 9 ao quadrado vezes a altura total, que é 12, porque aqui agora deu 4, né? 4 e 8 dá 12, menos 1/3 de π vezes quanto? 3 ao quadrado vezes 4. Aí aqui, gente, eu vou dar um conselho, ó. Quando você for fazer essa conta, você pode dar logo uma simplificada antes de fazer os produtos. Opa. Tenta cortar, fazer as divisões primeiro. Então aqui, por exemplo, ao invés de fazer 81 vezes 12 dividido por 3, eu vou fazer o seguinte. 81 vezes 4, porque o 12 eu já simplifiquei com 3. Então 81 vezes 4, olha como é que é fácil. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32. 324. 4π menos quanto? Aqui, 3 ao quadrado, dividido por 3 dá 3. Vezes 4, 12. Menos 12 π, que dá quanto? 312 π centímetros, o quê? Cúbicos. Certo? Então perceba que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá certo? Nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos agora para a área total. Gente, cuidado com a área total, porque tem que somar as bases, viu? E às vezes você esquece, soma só uma. Por que eu digo que a pessoa esquece? Eu, às vezes, esqueço porque, assim, como eu faço o desenho aqui do cone todo, aí eu acabo me esquecendo, é um erro que você também provavelmente vai cometer, colocando só a base de baixo. Então, às vezes eu completo o cone todo para ficar bonitinho, para ficar parecido com esse desenho aqui, né? Só que aí eu só boto a base de baixo. Então, muito cuidado, viu? Você tem que somar a base de baixo e a de cima. Uma dica que eu estou dando, que eu acho que é um erro que ocorre bastante. Então, esses dois dados nós achamos, vamos manter ele aqui. Vamos tentar manter o mesmo desenho, né? O que já foi achado, a gente só acrescenta aqui, ó. Aqui foi 8 e aqui foi 4. Meu desenho está péssimo, mas tudo bem, né? Então, eu vou apagar essa parte de cá. Vamos para a área lateral. Então, já foi achado isso aqui, a gente já aproveita. Qual é a fórmula, gente, da área lateral do tronco? Eu preciso saber o quê? Vai ser uma subtração. Isso aqui também. Vai ser uma subtração de áreas laterais. Por que eu falo de área lateral? Gente, eu estou pedindo a total. Mas o meu problema é a lateral. Tá certo? Então, desculpe se alguém achou que eu esqueci o que a gente está calculando. Não. Estou querendo a área total. Mas vamos começar com a área lateral. Então vai ser a área lateral do todo menos a área lateral do de cima. Ou seja, o mais, esse aqui tem a mais. Esse aqui é o que eu vou retirar. Eu boto esse mais e esse menos aí para não ter que escrever maior e menor, né? Se você quiser, você pode botar aqui AL maior, AL menor. Também está valendo. Então vamos lá. Qual é a área lateral do cone, gente? O que é que ela depende?
ela depende do raio e da geratriz. Se você viu a videoaula passada, você sabe que esta forma aqui vai ser π, Rzão, vezes Gzão, tá certo? Tá aqui, né? Eu não gosto de olhar, não, mas é bom, né? Só para não confundir, a gente pode olhar. Mas assim, π, Rzão, Gzão, seria a área desse bicho todo aqui, lateral, menos π, Rzinho, Gzinho, que é a área de cima. Isso desconsiderando bases, viu, gente? Então, neste caso aqui, qual o problema? O que está me faltando aqui? Está me faltando as geratrizes. Tá certo? Está me faltando a geratriz, Gzão e Gzinho. Eu posso fazer o que, gente? Ó, observe o seguinte. Se eu achar esse pedacinho aqui, acabou. E olha como é que ele é fácil de achar. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é quanto? 25. Isso aqui é Pitágoras, ó. Então, esse Gzinho aqui vai ser quem, ó? Então, Gzinho ao quadrado, que é a geratriz do cone de cima, vai ser o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É tão fácil que eu estou até inventando fórmula aqui. Então, vai ser a raiz de 25, que vai dar 5. Então, Gzinho deu 5 centímetros. Tá certo? Ah, se Gzinho deu 5, o todo vale quanto? 25. Então, daqui implica que Gzão, então, vai dar o quê? 25 centímetros, tá certo? Então, eu vou pegar, vou anotar aqui em cima, ó. Então, Gzinho deu 5. Pô, 25 o quê, gente? 10 mais 5, 15, ó, que vacila, ó. Já ia endoidando. Então, aqui o 5 tá certo. Então, Gzão vai dar 15 centímetros. Então, nós temos o que a gente precisa. É só jogar na fórmula agora. Deixa eu anotar aqui. Eu não gosto de coisa muito embolada, né? Beleza? Então, isso aqui, deixa aqui. Aí é só jogar agora na fórmula. O que a gente faz? Π vezes. Quem é o raio maior? 9. Quem é a geratriz maior? 15. Quem é o raio menor? Aqui. 3. Né? E quem é a geratriz menor? 5. Então aqui vai ser o quê? 9 vezes 15, aí você pega aqui 15 vezes 9, 9 vezes 5, 45. Vai 4, 9 vezes 1 é 9, 4, 13, 135. Então vai ser 135 π menos 15 π, que vai dar 120 π centímetros quadrados. Mas o problema, gente, sabe o que é? Que é só a área lateral. Aí está lá para marcar bem esse valor. Você marca, se estrepa todo. Temos que se lembrar que a área total é quem? É área lateral mais área da base maior mais área da base menor. Né? É isso aqui. Esse primeiro aqui nós calculamos. Esse aqui, a área da base maior é quem, gente? Π vezes 9 ao quadrado, ó. A área menor é quem? Π vezes 3 ao quadrado, ó. Então, na verdade, vai ser o quê? 120 π mais 81 π mais 9 π. 81 mais 9 dá 90. Mais 120 dá o quê? 210 π centímetros quadrados. Essa é a resposta. Então, existem várias coisas que você pode errar. Qual a dica que eu dou para o cara? Isso aqui você aprende. Ah, eu vou estudar uma metodologia que um cara me disse de pensamento positivo. Não vou errar, não vou errar, não vou errar. Vai errar. Você vai errar muito em casa, fazendo o que? Exercício. Para lá na hora da prova você falar, olha, tanto de questão que eu fiz isso aqui, eu sei que eu erro aqui, aqui, aqui. Então isso diminui a quantidade de erros que você vai cometer. Tá certo? Então assim, é fazer muitos e muitos e muitos exercícios. Não tem segredo, gente. O esforço aqui, quer dizer, tem, é o esforço. O segredo é o esforço. Ele só não é um segredo milagroso, tá certo? Então qualquer dúvida aí, gente, é só jogar nos comentários, a aula chega ao fim, tá certo? Nós agora vamos começar a falar nas próximas videoaulas da esfera, certo? Muito obrigado. Até a próxima.